Bom, pessoal, nesse último domingo nós tivemos a estreia do badalado Dream Team dos Estados Unidos nas Olimpíadas de Paris. Os caras encararam a ótima seleção da Sérvia na estreia, Sérvia de Nikola Jokic, Mitić, Bogdanovic. É um ótimo time, tanto que é a atual vice-campeã do mundo, então não é qualquer seleção. E pelo fato de ser uma seleção boa, com ótimos jogadores, o melhor jogador do mundo tá na Sérvia, que é o Jokic. Né? Então, por conta da força desse time sérvio, era esperado que esse fosse um jogo um tanto quanto difícil para os Estados Unidos. Esse, na teoria, seria o jogo mais difícil que a seleção americana teria nessa fase de grupos. Lembrando que os Estados Unidos estão no grupo C, que é o grupo mais fácil. É o grupo mais fácil, tem ali Estados Unidos, Sérvia, Sudão do Sul e Porto Rico. Então não é um grupo complicado. E esse jogo contra a Sérvia seria o jogo mais difícil, na teoria. A Sérvia seria a grande rival dos Estados Unidos, a grande adversária aí nessa fase de grupo. Seria a única seleção capaz de ameaçar a primeira colocação do Dream Team. Só que toda essa dificuldade que a gente esperava ficou só na teoria, né? Porque na realidade o que vimos foi um domínio completo do time dos Estados Unidos. Os caras meteram 110-84 contra a Sérvia, sem massagem. Foi realmente um jogo muito forte, muito dominante, uma vitória maiúscula da seleção americana. Para mim, foi a melhor atuação que tivemos nessa primeira rodada do basquete olímpico. Nenhuma seleção jogou tão bem quanto a seleção americana. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês algumas lições que deu para tirar desse primeiro jogo dos Estados Unidos. Eu listei aqui 3 lições para compartilhar com vocês. Mas antes, vou pedir para você deixar o like, que é importante pra caramba, ajuda muito no nosso engajamento. E se não for inscrito, se inscreve no canal, cara. Eu tô fazendo uma cobertura, modéstia à parte, bem bacana do basquete olímpico, tá sendo bem legal cobrir os jogos, cobrir aí o basquete nas Olimpíadas. É a segunda vez que eu faço uma cobertura dessa, mas de longe essa tem sido a mais legal, tem sido a que eu mais estou me empenhando. Realmente, está sendo bem. Está sendo desgastante, está dando trabalho, principalmente pelo horário dos jogos. Os jogos começam bem cedo, então o meu sono está extremamente desregulado. Mas tá valendo a pena, cara. Tá valendo a pena, tá dando um resultado bem bacana. Tô recebendo um feedback muito legal de vocês. E vai ser muito legal ter a sua presença, ter a sua companhia durante todo esse processo, durante todo esse período de basquete nas Olimpíadas. Então, se não for inscrito, se inscreve aí para fazer parte desta bela comunidade. Vai ser muito legal ter você comigo. Vamos juntos, vamos juntos. Enfim, vamos lá então. Primeira lição que deu para tirar desse primeiro jogo foi que o Kevin Durant realmente é o cara quando o assunto é seleção dos Estados Unidos. Para mim, ele é o maior jogador da história da seleção dos Estados Unidos. Todo o respeito do mundo a todos os craques que vestiram essa camisa, mas para mim nenhum foi maior do que é o Kevin Durant na seleção dos Estados Unidos. Tá? Não estou falando que ele é o maior jogador de basquete da história. Não, estou falando que ele é o maior da seleção americana. Para mim, ele é o maior cestinha da história da seleção. É um cara que ganhou 3 medalhas de ouro e está muito bem encaminhado, muito bem posicionado para ganhar o 4º, o que vai isolar ele como o único na história a ter ganho 4 ouros olímpicos pela seleção masculina de basquete dos Estados Unidos. Ele vai superar o Carmelo Anthony, que tem 3, assim como ele. E nesse jogo a gente viu o quão surreal o Kevin Durant é quando veste essa camisa. Assim, o Durant, ele não jogou nos amistosos por conta de uma lesão que ele tinha, ele
estava lidando aí com essa lesão durante todo o processo de preparação da seleção dos Estados Unidos, estava se recuperando, e aí, por precaução, ele não foi colocado em quadra em nenhum dos amistosos, e existia uma certa preocupação sobre a questão do ritmo de jogo, como que ele ia voltar, se ele ia voltar bem. Só que, cara, bastou 10 segundos dele em quadra para a gente ver que ele estava mais do que 100% recuperado e de que ele tem tudo para terminar mais uma edição dos Jogos Olímpicos como cestinha e como talvez o melhor jogador da competição. Né? O Duran ele veio do banco, ele não começou como titular, também como uma medida de precaução. Eu acho que já no próximo jogo o Steve Kerr deve botar o Duran na lineup titular. Basta saber se vai ser no lugar do Holiday ou do Devin Booker, mas que ele vai ser titular, vai, é um fato, é certeza. Mas ele começou no banco, e quando ele entrou, cara, na primeira bola que ele recebeu, cara, ele já matou de 3. Pegou na bola a primeira vez, já matou de 3, e isso se repetiu mais 4 vezes no primeiro tempo. Ele fechou o primeiro tempo com 5 bolas de 3 convertidas em 5 tentadas, ou seja, 100% de aproveitamento. Foram 21 pontos para ele na primeira etapa. E, cara, assim, absurdo o nível do Kevin Durant. É um jogador surreal. E quando ele tá com a camisa dos Estados Unidos, quando ele tá no cenário FIBA, ele vira ainda mais incrível, ele fica ainda mais surreal. Então, primeira lição foi essa. O Kevin Durant é o cara quando se fala de seleção dos Estados Unidos. Ele é o cara, tá? Segunda lição é a seguinte: nenhum time tem tanto poder de ajuste como esse time dos Estados Unidos. Eu sei que é chover no molhado falar sobre o elenco que os Estados Unidos têm. Assim, não tem nem por que ficar elogiando muito esse elenco, porque todo mundo sabe o quão bom, o quão forte é esse elenco. É o melhor elenco de longe das Olimpíadas. É um dos melhores elencos da história do basquete olímpico. Rivaliza com o Dream Team de 92. Eu acho que é o único elenco que dá para comparar com esse de 2024. Eu entendo que 2008 e 2012 tiveram ali a seleção, né, teve um elenco muito forte, 2016 também, mas para mim esse de 2024 é o segundo melhor elenco que esse time que essa seleção já montou. Então assim, é chover no molhado elogiar esse elenco, mas é impressionante como uma, duas mexidas conseguem mudar o jogo a favor para esse time. A Sérvia começou o jogo melhor do que os Estados Unidos. Nos primeiros 3, 4 minutos, a Sérvia foi melhor, tanto que abriu 10-2 no placar. Só que precisou só de um timeout do Steve Kerr e de uma, duas mudanças ali para o jogo virar totalmente a favor dos Estados Unidos, cara. Depois do timeout, com o Anthony Davis ali em quadra e depois com a entrada do Duran, do Derek White, cara, a Sérvia parou de jogar. A Sérvia não conseguiu mais ameaçar os Estados Unidos. A defesa melhorou muito com White e Anthony Davis. E aí, com a defesa bem, os Estados Unidos conseguiu jogar do jeito que mais gosta, que é em transição, velocidade, contra-ataque. E aí, meu amigo, com Kevin Durant on fire, ali matando bola de 3 a rodo, e com a locomotiva LeBron James puxando contra-ataque, puxando a transição, não teve o que fazer, cara. Rapidamente, os Estados Unidos assumiram a liderança e foram para o intervalo vencendo por 3, 4 posses. Então, segunda lição foi essa. Nenhum time tem tanto poder de ajuste como essa seleção dos Estados Unidos. E vai ser muito difícil, para não dizer impossível, que alguém consiga ser melhor do que os Estados Unidos em 40 minutos de jogo. É quase impossível ver alguém conseguindo ser melhor. Então, essa é a segunda lição. E para fechar, terceira e última lição é: nem todo mundo vai conseguir jogar nesse time. Chamou muita atenção no jogo de domingo o fato do Haliburton e principalmente do Jason Tatum não terem jogado. Os dois foram os únicos que não tiveram nenhum minuto jogado.
E isso chamou atenção, gerou muita discussão, muita gente, maioria torcedor do Celtics, ficou revoltado com o fato do Tatum não ter jogado, né? Ficou reclamando. E o Steve Kerr, ele foi questionado sobre isso. E ele deu uma resposta que foi uma resposta óbvia, mas que era importante ele falar o que falou. Que foi o seguinte, cara, não dá para rodar mais de 10 jogadores num jogo de 40 minutos. É algo óbvio, é algo que todo mundo deveria saber, mas que precisava ser dito. E essa fala do Steve Kerr, ela deixou muito claro que nem todo mundo vai conseguir jogar, que nem todo mundo vai ter minutos todo jogo. Terão jogos onde alguém vai ficar só no banco, batendo palma e entregando Gatorade. E infelizmente, pro Tatum, nesse jogo foi ele, foi o Haliburton. Só que no próximo pode ser o Devin Booker, pode ser o Drew Holiday, pode ser o Derrick White. Entendeu? Nem todo mundo vai jogar todo jogo. E seleção, principalmente seleção dos Estados Unidos, é sobre sacrifício e é sobre entender o seu papel dentro do elenco. O Carmelo Anthony e o Dwayne Wade falaram recentemente sobre isso, né, quando eles falaram sobre seleção. E eles falaram, cara, o maior desafio é fazer um jogador que é pica aceitar um papel menor pro bem do time. E o Tatum, nesse primeiro jogo, ele teve que aceitar um papel menor. Ele não jogou. Ele não jogou, só que o próprio Steve Kerr falou, cara, cada jogo é um jogo. No próximo jogo ele vai jogar. Ele vai ter o momento dele. Então, essa foi mais uma lição que deu para tirar. Nem todo mundo vai jogar, nem todo mundo vai ter espaço. E isso é normal, não é que o Steve Kerr não gosta do Tatum, não é que tem uma birra, não é que tem um complô contra o Tatum, contra o Celtics, não. É normal de um grupo. É normal de um grupo. No seu time, por exemplo, não tem sempre ali 2, 3 caras que nunca entram em quadra, que nunca jogam? Então, na seleção é a mesma coisa. Só que a diferença é que nessa seleção dos Estados Unidos, os caras que às vezes não vão jogar serão All-Stars, serão franchise players, serão jogadores campeões, como é o caso do Tatum. Essa é a diferença, só que seleção, de novo, é sobre você aceitar o papel que te é oferecido, que te é dado. E o Tatum levou numa boa o fato de não ter jogado, porque ele entende que pro grupo é importante ele entender, ele não ficar de birrinha, não ficar de beicinho. E isso mostra muito da maturidade que o Tatum tem. Então, para encerrar, fica essa última lição. Nem todo mundo vai jogar e tá tudo bem. É normal. É assim que as coisas funcionam. Tá bom? Então, é isso, rapaziada. Essas foram 3 lições que eu, pelo menos, tirei desse primeiro jogo dos Estados Unidos. E eu quero saber a sua opinião, né? Você também tirou essas mesmas lições? Você tirou alguma lição diferente? Manda aí nos comentários que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso, né? Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e até a próxima, turma. Tchau, tchau.